Ele nos concedeu esta vitória de aqui chegarmos mais uma vez para adorá-lo na beleza da sua santidade. E eu estava falando com o presbítero irmão Francisco de que a leitura oficial falou tudo que eu tinha planejado nessa tarde, mediante a instrução do Espírito Santo, para que pudesse ministrar os nossos corações. Do 30 ao 32 diz assim o texto: e correndo Filipe viu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Ainda versículo 33: na humilhação foi tirado do seu julgamento, e quem contara ou contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Amém? O eunuco, esse homem de grande posses, ele está descendo de adorar ao Senhor em Jerusalém. Ele foi adorar e parece que é um estrangeiro, né? Ele é um estrangeiro que resolveu ir fazer uma visita na igreja, lá em Jerusalém. E ele vai voltando, e quando ele está voltando, o Senhor Deus, cuidador de todas as coisas, que cuidou de você para que você chegasse aqui hoje e ouvisse a palavra de carinho, de amor que Ele tem para com a sua vida. O profeta Isaías, ele profetiza o nascimento de Jesus, dizendo: e um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O profeta Isaías está anunciando Cristo passado, mas um momento no seu livro, o profeta Isaías, ele vai começar a pregar a Cristo crucificado. Ele vai pregar no capítulo 53, dizendo que quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. O eunuco, já lá no Novo Testamento, depois de Cristo, está lendo estas palavras do profeta Isaías. E ele está tendo dificuldade porque ele não tem uma noção do tempo. Ele não sabe o grande propósito de Deus para a salvação das nações. O eunuco, ele quer saber por que Isaías escreveu estas palavras, falando de quem? Será que ele está falando dele, o profeta, ou ele está falando de alguém, de um outro? E Filipe, instruído do Espírito Santo, ele começa a anunciar a Jesus. E eu começo a imaginar, queridos irmãos e irmãs, que me ouvem, jovens, crianças, que me ouvem nesta noite. Eu creio que Filipe, ele voltou no tempo e trouxe àquele homem uma boa explicação, lá em Gênesis 3:15.
expulsão do casal Adão e Eva, que vivia no jardim do Éden. Deus plantou um jardim, levou Adão para lá, deu ordens a Adão que ele deveria proteger o jardim, colocar nome nos animais, e Adão assim o fez. E Deus lhe presenteou, quando viu que todos os animais eram casais, e ele lhe presenteou com uma adjuntora, com uma companheira. E quando Adão recebe o presente, ele acorda de um sono profundo, a qual Deus tinha lhe dado para a retirada de uma costela, e da costela que tirou, fez a companheira, deu-lhe a ela como adjuntora a este Adão. E Adão olha para ela e diz uma palavra de exaltação, dizendo: esta é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, por isso se chamará varoa, porque do varão foi tomado. Adão fica muito contente com o presente que Deus lhe deu. Ele então, com a varoa ao seu lado, ele passou muitos e milhares de anos no jardim do Éden, e ali ele estava na eternidade com Deus. Não se contava dias, por quê? Porque Deus lhe dá uma ordem dizendo: só se contará dias para morrer se você pecar, Adão. Enquanto você não cometeu pecado, não vou contar os seus dias de vida, porque só limitará a sua vida se você comer do fruto que está plantado no meio do jardim. Mas você tem total liberdade de comer de todos os frutos que estão no jardim. É para o seu alimento. Tem milhares de frutos. Eu plantei muitos e muitos frutos, assim o Senhor está explicando para Adão. Mas Adão, passado dias, ele está contente com tudo que aconteceu. O planeta Terra está em evidência. Até então não existia nenhum ser humano que lavrasse a terra. A terra não tinha espinho. A terra era uma relva aonde tinha as plantas lindas produzidas por Deus. A terra está vivendo a sua eminência da criação de Deus. A paz, a alegria, ela perdurava, ela passeava. Diz Ezequiel capítulo 28, que nesse tempo Lúcifer, ele descia para poder estar andando em meio às pedras afogueadas, e das suas vestes saía sons de todos os tipos de instrumento, e ele era o regente do coral de Deus. Ele tinha toda a liberdade de adoração, mas Ezequiel diz: até o dia em que lhe achou iniquidade. Subirei ao mais alto e sublime céu, e farei o meu trono acima de Deus. E quando ele pensou assim, a onisciência, a onipresença, a onipotência do grande Criador de todas as coisas, ele pensou que estava fazendo uma coisa talvez oculta do grande Deus. Mas o grande Deus
Deus está vendo e já determina a sentença a ele, dizendo e escrevendo o profeta Isaías sobre esta causa. Ele diz que Deus o transformou de um anjo de luz em um anjo de trevas, que Deus o transformou, a sua imagem belíssima, em uma imagem assustadora. Quando aqueles pintores pintam ele com aquela feiura toda, eles não chegam nem perto daquilo que Deus transformou Lucifer em o maior e assustador do abismo eterno, do abismo aonde vão aqueles que morrem afastados de Deus, aqueles que partem dessa vida sem a salvação, vão para casa, para o habitar de Lucifer, o grande destruidor. E Deus está fazendo tudo para que a humanidade continue no segmento daquilo que foi criado. Adão e Eva não conheciam o diabo. Eles não sabiam do que estava acontecendo fora do jardim. E de repente, o tentador, já na sua eminência do mal, ele que não gosta de ver a felicidade de ninguém, ele que quer armar confusão, intriga, ódio, ele que quer colocar divisões nas famílias, nos filhos, fazendo pai odiar os filhos, fazendo filhos odiarem os pais, fazendo confusão entre irmãos, entre parentes, entre amigos. É ele o fundador destas coisas. Ele aparece lá no Éden sobre a estrutura de uma serpente. Ele usa a serpente porque a serpente, a Bíblia diz que era uma alimária muito dócil. Ela tinha uma convivência muito perto da Eva. A Eva tinha ela como estimação. A Eva gostava de comunicar com aquele animalzinho, porque era muito melhor do que o papagaio. Tem muita gente que gosta de um papagaio porque fala, mas ela ainda era mais porque era inteligente. Ela não assusta a Eva quando ela responde. Ela não assusta a Eva quando ela fala. Se um gato que você gosta começar a falar, com certeza vai sair correndo, porque não é natural um gatinho falar. Quem sabe o seu animalzinho de estimação, seja ele o que for, mas não tem essa habilidade de conversa. Mas quando a serpente abre a boca e diz para Eva, foi assim que Deus disse que nenhum dos frutos do jardim não se pode comer. Irmãos, observa que Satanás, ele não é bobo. Ele não vem falando, ei, come do fruto que vai dar certo. Não, ele diz assim, ele coloca dúvida. Porque quando ele pergunta, é assim que Deus disse que de nenhum dos frutos do jardim não é para comer? Eva diz assim, não. O Senhor disse que nós podemos comer de todos os frutos, só não podemos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que nós comermos nós vamos morrer. E aí o inimigo, ele quer afirmar aquilo que não é verdade. A artimanha de Satanás é tentar convencer o ser humano de que os crentes estão errados e que o mundo está certo.
Ele quer convencer que a pior das piores é uma pessoa tomar uma decisão de andar com Deus. Porque se for para você andar com Deus, tu vai sofrer, tu vai ter dificuldade, você não vai conseguir. Essa é uma pregação do diabo. É a contrária da de Deus que está dizendo nesta noite: você vai conseguir, eu vou te ajudar. Você tem condições de vencer, você tem condições de superar. Você não está neste mundo por acaso. Eu tenho um propósito na tua vida. Eu vou fazer você de uma pessoa que você talvez nunca imaginou, uma pessoa próspera e abençoada na face desta terra. Quantos creem nessa promessa de Deus? Então agora, Adão e a Eva estão sob pressão de Satanás, porque ele está tentando convencer de que estão eles errados obedecendo a Deus. E ele diz assim: não, vocês ainda não conhecem o que é bom, vocês ainda não sabem o que é viver, vocês ainda não conhecem. Come do fruto. Come, porque quando vocês comer, vocês vão ver que vocês vão ser igual a Deus. E isso levou a expectativa da Eva. A expectativa: vou comer. Quando eles comem, eles traem a confiança de Deus. Quando eles comeram, eles traíram o grande Deus que lhe confiou uma responsabilidade muito grande. Quando eles traíram a Deus, eles quebraram uma aliança formada para poder viver em paz. E o Senhor agora diz: vocês não vão mais poder ficar no meu jardim. Aí veio a expulsão. O Senhor tira o Adão e a Eva, o primeiro casal, do seu jardim, da sua presença, do lugar de paz, e diz: agora vocês vão para o planeta Terra, e vocês vão plantar, e se a terra dá, vocês comem, e se a terra não dá, passa fome, mas agora vão viver do seu suor. Aqui no jardim, quem plantou o jardim foi eu, o Senhor está dizendo. Mas agora, quem vai plantar é vocês. Por quê? Porque quebraram uma aliança com Deus. E o Senhor determina que a mulher, ela terá que dar a luz aos filhos através de dores. Ele determina que a mulher vai ter um ciclo que ela vai ter que passar. Então essas coisas vão acontecendo. E o pior, ele diz: agora a terra que não tinha espinho vai produzir espinho por causa de ti, Adão. Olha bem, queridos que me ouvem, as coisas vão ficando pior. E aquele casal triste, de cabisbaixo, vai sendo expulso do jardim de Deus. E quando vai saindo, Gênesis 3:15, o Senhor diz assim: Eva. E eu creio que ela olha para o Criador e ele disse: da tua semente vai nascer um que vai voltar de novo essa alegria, essa paz, essa comunhão que foi quebrado hoje. Eu estou vendo Deus com lágrima nos olhos, chorando e vendo saindo do seu jardim o homem que ele amou tanto e fez com muito carinho, e amava na viração do dia conversar com ele, e agora não pode mais conversar. Está saindo da presença de Deus, está saindo do jardim de Deus. Mas o que acontece é que Deus é Deus de promessa. Deus é Deus que fala e cumpre, irmã. Se Ele falou que vai cumprir na sua vida, espere só o tempo de Deus, vai cumprir.
Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele falou, vai cumprir, porque Ele é o Todo-Poderoso. Quando este homem, ele sai do jardim de Deus, ele sai com nós todos nas costas. Ele sai comigo, ele sai com você, sobre as costas, carregando uma maldição, carregando sobre ele o pecado. E Paulo escreve dizendo, em Romanos capítulo 3 e versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6 e 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Queridos e amados que me ouvem nesta noite, Deus não quer que o homem vive separado dele. As pessoas se separam de Deus pelo pecado de Adão, o pecado original, o pecado que nasce, qualquer ser humano do planeta Terra nasce debaixo do pecado por causa desse original pecado cometido no Éden. Mas e agora? Da semente da mulher tem que nascer um, para poder voltar de novo a harmonia de Deus com o ser humano. Os dias vão se passando e de repente Deus olha do céu e vê que a maldade do homem tem chegado ao ponto de que não dá mais para tolerar. Decide Deus, agora eu vou acabar com todos os seres humanos. Falar numa linguagem jovem, vocês conhecem computador, eu vou resetar. Palavras que vocês entendem. Deus disse assim, eu vou resetar o planeta Terra. No computador tem um botãozinho, não tem? Do reset. Aperta ali embaixo, paga a tela tudinho, começa tudo de novo. Eu vou resetar o planeta Terra. Como? Com 8 pessoas. Vou matar todos os seres viventes, começar de novo com 8 pessoas, porque a maldade do homem chegou ao ponto. O que acontece? O dilúvio vem. O mundo não acredita que Deus tem coragem de matar milhares e milhares de pessoas nas águas do dilúvio, mas de repente a realidade chega e Noé está vendo em cima de uma multidão de água, uma multidão de gente mortas e perdidas nas imensidão das águas do dilúvio. Como que Deus fez isso? Abriu-se as comportas dos abismos das águas e fez com que as águas inundassem a terra, e assim morreu todos os seres que respiram. Começando de novo, 8 pessoas. E Deus quer fazer o homem restaurar a ele mesmo, para ser juntos. E ele olha para esta geração e começa a contemplar que eles são maus. Ele contempla a maldade de um filho de Noé, por nome de Cã, que vê o seu pai na fragilidade da vida e vai e não ajuda, mas assim leva o constrangimento àquele ancião, o sobrevivente do dilúvio, o homem que Deus disse: achei graça sobre Noé. Então agora este homem está em uma geração que Deus olha e está procurando alguém para ser testemunha do amor dele. E ele olha lá para os semitas, filho de Sete, dizendo: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela,
vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu vou te fazer, Abraão, pai de uma grande multidão. Será feliz todas as famílias da terra. Abraão recebe uma bênção hereditária, uma bênção que vem do próprio Criador. E os dias vão se passando. Abraão tem essa promessa, e ele é pai de Isaac. Isaac é pai de Jacó. Jacó é pai dos 12 patriarcas. O José do Egito é filho de Jacó. E eles vão ser vendidos. Ele vai ser vendido, José, para o Egito. E a sua família vai para o Egito. 60 almas chegam no Egito. E lá eles passam 430 anos de governador do Egito. Ele morre e a sua família passa a ser escravo no Egito. Eles são escravos, mas Deus é o mantenedor da promessa. Quando tinha 430 anos, Deus levantou um libertador para tirar o seu povo da escravidão do Egito. O Senhor levanta Moisés e diz: Moisés, tira o meu povo do Egito. E quando Moisés tira esse povo do Egito, ele chega nas margens do Mar Vermelho. E Deus abre o Mar Vermelho para cumprir as suas promessas na vida desse povo herdeiro da sua herança. O povo passa de pés enxutos. Vai mais adiante. Eles estão andando em meio à escuridão. E o Senhor aparece como a coluna de fogo, clareando o caminho daquele povo nas noites no deserto. E durante o dia do sol escaldante, o Senhor era a nuvem que fazia sombra sobre eles. Ele vai cuidando da sua história. Quando esse povo chega em um determinado lugar, eles não têm água, estão prestes a morrer de sede. Moisés ora a Deus. Deus se apresenta, Jesus se apresenta como a rocha que dá água no meio do deserto, e aquele povo é saciado da sua sede. Deus está cuidando da história. Passado dias, Deus diz: Moisés, eu vou aparecer a vocês, Moisés. Santifica o povo, que eu vou ditar as minhas leis para que o homem possa viver. Deus desce no Monte Sinai. Quando Deus desce no Monte Sinai, o monte fumega, o monte pula, o monte salta na presença de Deus, como diz o Salmo 114: o que houve contigo, monte, que saltaste na presença de Deus? E Deus fala com o povo dizendo todos os mandamentos a qual eles deveriam seguir para poder viver. E Deus dita a lei. Moisés vai à conversa com Deus e desce do monte com uma tábua, chamada tábua da lei, e edita aquela tábua, dando aos homens o direito de conservar a vida, vivendo do que estava escrito nas tábuas da lei de Moisés. Mas os dias foi passando, e agora o Senhor olha para o planeta Terra, jovens, e chegou a hora de resetar a terra de novo. Não há, olha o grito que Deus dá: não há nenhum justo sequer, não tem ninguém mais. Eu procuro
um Moisés e não tem mais na terra. Eu procuro um Abraão e não tem mais um Abraão na terra. Aí foi a hora que o grande Criador, jovem, olhou para todos nós e viu nós todos mortos e lançados no inferno. E ele fala assim: meu filho, chegou a hora do Gênesis 3:15. Eu disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Olha bem que quantos e quantos foram vivendo até chegar. E tu és um privilegiado, uma privilegiada que está vivendo o tempo da salvação. Está vivendo o tempo em que Deus deu para uma salvação tão plena, completa para nossas vidas. Ele agora diz assim: ei, Jesus disse assim, olha, quem contou foi Jesus. Ele falou assim: eu estou aqui no planeta Terra porque fui enviado do meu Pai. Ele disse: o meu Pai me enviou para que todos aqueles que crerem em mim tenha a vida eterna, e não passará em condenação, mas passará da morte para a vida. Quer dizer, quem está morto vai viver, quem estiver na condenação vai ser livre. E para concluir nesta noite, no 6º mês, foi o anjo Gabriel a uma cidade de Nazaré, a uma virgem desposada, cujo nome era Maria, e disse: salve agraciada, entre Israel tu és a bendita, achaste graça aos olhos de Deus. E o Senhor disse: tu conceberás um filho, e ele salvará a humanidade dos seus pecados. Olha bem agora, só para concluir, jovem, pega aí, pega rápido isso aqui. Vocês são inteligentes. Agora Jesus é o prometido, que da semente da mulher vai vir, e ele aparece no planeta Terra. E eu observo que Jesus, ele não veio para matar. Você não encontra Jesus matando os seus inimigos, mas ele deixa um recado para mim e para você, que ele veio para buscar salvar os que se haviam perdido, inclusive eu. Olha a promessa. Quando é que aconteceu o reset? Agora vamos lá. Jesus, ele pregou dizendo: eu sou o caminho. Quem sabe? Eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo: ninguém vai ir ao Pai se não for por Ele. O homem vai morrer pelo pecado se não encontrar com Jesus. E Jesus agora vai concluir. Ele chega ao ponto máximo. Ele vai e se entrega, como vocês são sabedores disso, na mão dos malfeitores. Eles prendem ele, eles humilham Jesus, como diz as Escrituras em Isaías 53. Eles levam Jesus para o Calvário, colocam uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele é humilhado desde as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Mas o que eu quero chegar aqui, quando foi meio-dia, escuta só o que aconteceu. Os soldados estão ali debaixo, um colocando vinagre na boca dele. Ele disse que estava com sede, deram vinagre, e eles estão judiando do nosso Jesus. Teve uma conversa com uns 2 malfeitores que estavam uma à direita e outra à esquerda. Mas quando chegou a hora sexta, que para nós
é meio-dia, e para os judeus é a hora sexta, porque eles contam das 6 horas da manhã, começa o dia, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, então são a hora sexta. A hora sexta, meio-dia. O que aconteceu? Meio-dia, a hora sexta. O planeta Terra parou. Escureceu. A hora sexta, meio-dia, o sol não brilhou. A lua não apareceu. As pedras se moveram no planeta Terra. Todas as montanhas, montes receberam o sinal. Está começando uma nova era no planeta Terra. Está começando algo que talvez muitos não vão compreender, mas é na área espiritual. Deus está resetando a terra. Quando agora Jesus, lá no Calvário, com a terra se fez trevas, desde a hora sexta até a hora nona, até as 3 horas da tarde. E quando deu 3 horas da tarde, ele gritou com grande voz: Pai, está consumado. Eu terminei a obra. Agora a humanidade pode ser salva, porque eu morri no lugar dos pecadores. Aleluia. Ficamos de pé nesta noite. Ficamos de pé nesta noite. Se você entendeu que Jesus morreu na cruz por você, você não precisa mais se preocupar, porque Ele já pagou pelos seus pecados. Observa que o Senhor conseguiu. Agora Jesus disse: quem crê em mim, quem crê em mim será salvo. Jesus está dizendo: vocês precisam crer na palavra que Ele me enviou para poder salvar o homem que se haviam perdido. E nesta noite eu quero te fazer um convite. Aceita esta aliança de Deus. Aceita esta aliança de Deus. Ele fez isso por causa da sua vida. Todos nós já fizemos isso, e você não fez ainda. É tempo de você aceitar a esta salvação tão grande. Noé entrou na arca, e a nossa arca hoje é Cristo. Escapa hoje, porque o mundo vai ser destruído e você precisa escapar. O Senhor disse: assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Tu está vendo aí o planeta como que está? Está vendo como que está o movimento no planeta Terra? É os sinais da vinda do Senhor. E eu te convido. Quer fazer uma aliança com Deus? Quer entregar sua vida a Cristo? Quer, jovem? Quer, meu filho? Quer? Vem aqui dar um abraço no seu pastor. Pode vir. Vem. Quem mais vai querer? Quem mais vai querer? Quem mais vai querer? Vem. Vem aqui, ó. O jovem que está entregando a vida a Cristo. Aleluia. Jesus te ama muito. E foi por você que Ele morreu na cruz. Você também, meu filho? Jesus te ama também. E foi por você que Ele morreu na cruz. Aleluia. Oh, remante, oramachu. Você também quer, filha? Quer? Vem. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Jovens, vem cá vocês, jovem. Fica junto com esses rapazes aqui. Eles estão fazendo a melhor coisa desta vida. Vem para cá. Senhor Jesus, aqui está estas vidas, Senhor, que entregou-se a Ti, ó Deus. E nesse instante, debaixo do poder do sangue de Jesus,
eu os desligo do reino das trevas. Eu desligo do reino das trevas. Eu desligo eles do poder de Satanás e ligo agora no reino de Deus. Eu ligo eles agora no reino do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, está repreendido todo mal contra eles. Poderes das trevas, tu não pode tocar sobre eles, porque eles se tornaram filhos de Deus, salvo pelo sangue de Jesus. Senhor Jesus, escreve o nome no livro da vida, perdoa os pecados, e a partir de hoje, Jesus, eles são nossos irmãos, salvo na pessoa bendita de Jesus.